Olá, nós vamos recomeçar, vamos para o nosso segundo bloco do nosso quadro Revisitando, onde nós estamos numa abordagem sobre temas em filosofia política, em direitos humanos, e dentre os clássicos políticos, nós temos a figura de Maquiavel, que no seu livro O Príncipe diz o seguinte: outras obrigações de um príncipe são as de distrair ou distrair o povo, com festas durante certas épocas do ano, e de ter na devida conta os grêmios ou as corporações em que se divide a cidade, comparecendo não raro às suas reuniões, e de dar exemplos de bondade para o povo junto da distração destas festas. O velho Maquiavel, nesta obra e em outras obras também, sempre vai fazer abordagens sobre essa relação do Estado, do príncipe, sobre os soberanos e sobre o povo. E nessa vertente a gente encontra lugar para falar sobre os direitos sociais, um tema tão caro dentro dos direitos humanos. Direitos sociais, que são aqueles direitos que vão falar também da educação, do direito à saúde, do direito à segurança, à moradia, a lazer, que não são somente temas políticos e nem direitos econômicos, mas os direitos sociais. Nós vamos então continuar uma conversa com a nossa especialista em direitos humanos, a Cláudia Cristina Santos, ou Cláudia Cris, também é conhecida assim. Ela é advogada, especialista em direito penal, pesquisadora no programa de mestrado em educação da Unifap, que é a Universidade Federal do Amapá, integrante do curso de pós-graduação do Centro Fé e Política Dom Helder Câmara em Brasília, militante em direitos humanos no estado do Amapá, integrante da Comissão Justiça e Paz da CNBB do Regional Norte 2. Então, Cláudia, obrigada por continuar no nosso segundo momento aqui no quadro Revisitando, sobre essa pasta de direitos chamada direitos sociais. Como é que você revisita este tema hoje aqui conosco? Bem, direitos sociais nos remete sempre à ideia de direito do povo, direitos que a sociedade tem e deve exercê-los. Só que eu quero fazer aqui, doutora Leila, eu quero fazer aqui uma lembrança, trazer aqui a figura de alguém que eu acho importantíssimo nesse processo de construção de direitos sociais, que é lá no período de 1748 a 1836, que é do Abade Sieyès. Abade Sieyès foi um padre de uma paróquia da periferia de Paris, que, incomodado com esse sistema injusto de direitos sociais, que só privilegiava a burguesia, ele lança um manifesto, ele resolve lançar um panfletinho e levar isso para a sociedade, e ele distribui esse panfleto com um texto que trazia como tema o que é o terceiro poder, o terceiro Estado, o que é o terceiro Estado. E esse ensaio falava exatamente sobre esses privilégios constitucionais burgueses, que não chegavam ao povo. Nunca chegavam, eles existiam, mas nunca chegavam ao povo. Então, Abade Sieyès é a figura que eu digo que ele é um dos protagonistas da teoria do poder constituinte. Porque nós vivemos, né? A nossa Constituição ela é construída a partir dessa teoria do poder constituinte. A partir dele nós temos o que nós chamamos de poder constituinte originário, que é o início do entendimento da construção de um Estado democrático de direito, e o poder constituinte derivado, que é a nossa Constituição de 88, ela é pautada nesses princípios. Então, hoje em dia, a nossa Constituição, ela tem esse caráter mais duro de ser reformulada, exatamente pensando nessa questão da não manipulação, de não ser mudada ao bel prazer do constituinte, do político e tudo mais. Né? Porque projetos para isso existem muitos aí, mas até que efetivamente haja essa mudança constitucional, é preciso passar por todo um processo, e esse processo é um processo bem difícil. Tanto é que a gente diz que a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida, porque é um processo difícil de mudança, né? E, Cláudia, dentro dessa temática dos direitos sociais, no mínimo despertam duas questões. A primeira delas é, para a gente falar de direitos sociais e falar da democracia,
essa compreensão de direitos sociais, ela não pode ser desvirtuada, porque os direitos sociais, diferente da primeira geração de direitos, né, que são direitos civis, eles só vão tornar plena a democracia se nesse debate da democracia tiver espaço, vamos chamar assim, para as 3 gerações de direito. Tá? Os direitos civis, esse direito de âmbito mais de propriedade privada, esses direitos mais meus, né, como cidadão, os direitos sociais, que querendo ou não vão trazer à tona a necessidade de políticas públicas, né, políticas sobre a vida do povo, que garantam os direitos do povo, o direito do cidadão, e o direito de solidariedade, né, esses direitos, os grandes temas que existem, que envolvem toda a humanidade, como ecologia, e a própria paz e tantos outros temas. Então, a possibilidade de falar bioética, então, a possibilidade de falar em democracia, e não só no Brasil, no mundo todo, é quando essas 3 gerações de direitos se encontram. Ou quando, dentro do debate do direito, os direitos sociais não estão de fora, não foram excluídos, porque ainda corre esse risco de alguns governantes excluírem o debate dos direitos humanos, falarem só dos outros direitos, né? Das outras, falar só dos direitos civis, falar só dos direitos de solidariedade, que dá um bom disfarce aí, por um debate político, tá? Mas quando deixa de falar de direitos sociais, a saúde, a educação, a moradia, a emprego, a segurança, isso não existe possibilidade de democracia, tá? E o outro ponto, Cláudia, é a gente considerar a Constituição, como você falou, nessa vertente. A nossa Constituição também, ela é chamada de Constituição cidadã, né? Então, eu acredito que uma certa possibilidade de exercício de democracia é bem possível no cumprimento dessa Constituição. É isso mesmo, doutora. Quando nós falamos dos direitos constitucionais, é muito importante que a gente, dentro desse aspecto da discussão, a gente faça com que a sociedade entenda que cada norma existe uma forma de aplicabilidade. Nós temos, dentro dos nossos direitos sociais, nós temos normas de uma aplicabilidade, nós podemos dizer que ela tem uma aplicabilidade plena, é aquela em que o texto constitucional plenamente te garante tais direitos. A vida, por exemplo, a vida. Nós temos normas de aplicabilidade, podemos dizer, limitada, que ela tem uma aplicabilidade, mas a sua aplicabilidade é mais indireta. Nós temos normas de aplicabilidade programática, para que elas sejam de fato executadas, elas precisam de um projeto de lei. E, comumente falando, a gente às vezes confunde, diz, bom, mas está na Constituição e não é aplicado. Não é aplicado porque precisa ainda passar por um processo. Então, é interessante que a gente entenda que existe todo um processo de aplicabilidade dessas normas e como elas são feitas, como elas chegam até o povo, como elas chegam até a população, né? Um direito social, como por exemplo, nós temos aqui o direito ao trabalho, o direito à maternidade, que são direitos sociais, tem a saúde e tudo mais, a previdência, são direitos que precisam de um programa social. Eles passam por uma efetivação de um projeto de lei que apresente o programa social para que eles tenham essa efetividade. Então é interessante a gente pensar que é uma organização para que isso de fato aconteça, para que a Constituição seja de fato plena, os nossos direitos como cidadãos sejam plenos, eles precisam passar por esses processos e é interessante que a gente entenda isso. Porque muitas vezes a gente confunde, bom, está na norma, mas não tem aplicabilidade. Não tem porque ainda não passou por esse processo. Qual é o nosso papel de cidadão? A cobrança. A cobrança, acompanhar e até apresentar o projeto de lei. Para que aquele direito tenha efetividade na nossa vida cotidiana. Ok, Cláudia. Então, que não tenha vez nem voz o que pensou, o que escreveu Maquiavel. Então, que este pão e circo, onde se engana o povo sobre efetividade de direitos, passe a acontecer cada vez menos na história da população brasileira, principalmente. Que a gente não se acostume a práticas que não sejam de cidadania. Que a gente não se acostume e ache muito estranho a esse joguete político onde fala de tudo menos de democracia. A gente, então, Cláudia, vai para essas considerações finais suas sobre o tema dos direitos sociais e vai encerrar também esse bloco com o momento cultural apresentado pela Cláudia, também como cantora. Nós precisamos ter em mente, e isso parte pelo princípio que eu digo que é um dos princípios fundamentais
para a construção de uma consciência cidadã é a partir da educação. Dentro da educação, desse processo educacional, é preciso trazer o entendimento de que nós somos sujeitos de deveres, né? Mas também de direitos. A questão é, esse processo de bem-estar social, esse processo que nos dá liberdade, que nos traz dignidade humana, que são chamados de direitos sociais, eles precisam passar pelo entendimento de que existem os atravessamentos políticos e as normas são aplicadas a determinados grupos que favorecem uns, já não tanto outros, mas não significa que a nossa dignidade está sendo diminuída em relação a isso. As necessidades são diferentes, os estados são diferentes, culturalmente são diferentes, então é preciso fazer esse entendimento, de que a norma que chega a você com uma determinada forma de aplicabilidade, a mim pode não chegar, como é o caso dos programas sociais. E nós vemos muitas críticas em relação aos programas sociais, mas as necessidades são diferentes. É preciso se enxergar, então é preciso humanizar. O direito social precisa ser humanizado a partir do nosso entendimento, da nossa formação, do nosso processo de educação. Ok, então pela indissociabilidade dos direitos, como já foi previsto lá na própria Conferência de Viena, né? Em 1993, então os direitos todos, eles são, além de serem invioláveis, inegociáveis, todos estão irrenunciáveis, né? Pois é. Então vamos aqui para esse momento também que termina com arte, que termina com serenidade, suavidade. Cláudia? Vamos lá? Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou. Cláudia, muito obrigada. E assim a gente encerra na estreia do nosso quadro Revisitando, dos temas fundamentais que foram tratados hoje. Muito obrigada, gente, e até o próximo.